E o Corinthians tem novo alvo para o ataque. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre as conversas com um brasileiro que atua no Al Hilal. E o Corinthians tem apenas 5 dias para conseguir quase 34 milhões de reais, sob o risco de tomar uma punição da FIFA. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem até o dia 11 de agosto para arranjar 33 milhões e 800 mil reais, sob o risco de ficar impedido de contratar atletas. Essa foi uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, que atua como uma espécie de segunda instância para casos decididos pela FIFA. A questão envolve a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Essa cobrança do Santos Laguna é de 6 milhões e 100 mil dólares, que se transformaram em quase 34 milhões de reais. O Corinthians havia comprado o jogador e não fez os pagamentos. Santos Laguna levou o caso à FIFA e em fevereiro desse ano a FIFA decidiu a favor do Santos Laguna. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e também foi derrotado. Agora existe esse período de alguns dias, são 5 dias, para que o Corinthians consiga o pagamento. Caso contrário, o Timão será proibido, punido com o transfer ban, que o impede de registrar atletas, e aqui vem a preocupação. O Corinthians hoje precisa de contratações. Há uma promessa feita ao Dorival de 4 atletas sendo contratados. Se esse transfer ban acontecer, o Corinthians vai ficar impedido de registrar jogadores, o que seria bastante prejudicial para o segundo semestre. Nicola, qual é a chance de o Corinthians conseguir 34 milhões de reais em 5 dias? Ela é muito pequena, para não dizer zero. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e tem conseguido a duras penas pagamentos dos salários, dos direitos de imagem e também de premiações com seus jogadores. Só para você entender, o Corinthians devia ao Memphis Depay cerca de 5 milhões e 200 mil reais pelo prêmio do título do Campeonato Paulista. Essa grana vai ser quitada em 3 parcelas, a primeira já foi, restam outras 2. Enfim, a ideia agora vai ser buscar alternativas e novas fontes de receitas para que o Corinthians arranje esse dinheiro e fique livre desse transfer ban. Só para completar sobre o Timão, registrar que o Corinthians quer trocar o árbitro de vídeo do clássico contra o Palmeiras. Nessa segunda-feira foi divulgado o trio de arbitragem, além da equipe do VAR. O Caio Max foi escolhido para cuidar do VAR. O Corinthians alega que ele já ofendeu o Timão em uma transmissão da Twitch no ano passado. Na oportunidade, o Caio Max escreveu, abre aspas, Timão tem que F3 pontinhos, não vou falar o palavrão, até porque vocês não precisam disso, certo? A última do Corinthians, contrato de Matheus Bidu foi renovado até 2027. Para falar sobre o Corinthians, que encontrou um novo alvo na busca por um atacante de lado de campo. Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos de idade, revelado na base do Curitiba e que pertence ao Al Hilal, time que já foi de Neymar, de Jorge Jesus. Caio César nunca conseguiu decolar por lá. Na temporada passada, por exemplo, sempre foi muito mais reserva do que titular. Terminou a temporada com 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bom driblador, tem técnica, tem capacidade, mas está, por exemplo, abaixo do Malcom, do Mitrovic e outros jogadores que integram o elenco principal do Al Hilal. A ideia do Corinthians para contratá-lo é fechar por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Corinthians ainda pede que o Al Hilal ajude com parte dos salários. É que o brasileiro, apesar de muito jovem, tem salário bastante alto para a realidade nacional. Atleta que havia sido comprado do Vitória de Guimarães de Portugal por 10 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Caio César, ele também é pretendido por times de Portugal e da França, o que aumenta a dificuldade e a dificuldade de obtenção desse negócio por parte do Corinthians. Para completar as informações do Timão, com Takis Gaio, lateral direito do Sporting, atrelado ao Corinthians, tem fama não muito boa entre torcedores do Sporting. Ele é meio que um meme do clube. Não por falta de vontade, ele é extremamente dedicado, extremamente profissional e torcedor fanático do Sporting, mas é visto como jogador com menos qualidade do atual elenco esportista. Só para completar de vez, contar que o Corinthians fechou contrato de patrocínio com o Zé Delivery, contrato de 3 temporadas para um dos omoplatas. Negócio que vai garantir até dezembro 4 milhões de reais. Boa noite, Nicola. Caio César e o português, lateral especulado no Corinthians. Alguma novidade? Últimas do Corinthians, há um interesse no Caio César real,
Queria destacar o que eu ouvi do Hugo Cruz. O Hugo Cruz é fanático pelo Sporting de Portugal, onde joga o Esgaio. E eu perguntei para o Hugo sobre quem é o Esgaio, o que o torcedor pode esperar, se existir a possibilidade de liberação dele a um ano do fim do contrato, né? E eu vou ler para vocês, ó. Inclusive, o Hugo Cruz tem uma tatuagem do Esgaio no braço. Eu perguntei assim, ó, precisaria pagar algo para tirá-lo daí? Nada demais, ele pode até ser liberado antes do fim do contrato. O Esgaio é o jogador mais limitado do elenco. Ele é um meme no clube, porque é um torcedor no campo, mas não passa disso. Mesmo nível do Rafael Ramos, só que acostumado a jogar num nível mais alto. Vocês lembram do Rafael Ramos, né? Português que veio jogar no Corinthians. Se eu não me engano, o Rafael hoje está no Ceará, ou algo assim. E aí o Hugo Cruz completa. Basicamente, ele é extremamente profissional, uma mais-valia no vestiário, mas é muito limitado e joga muito pouco, tá? Como eu não gosto de dar informação errada, deixa eu só confirmar o paradeiro de Rafael Ramos, tá no Ceará mesmo. Ele veio do futebol português, 30 anos de idade, veio do Santa Clara. No Corinthians não conseguiu engrenar, pelo contrário, e hoje está no Ceará, 17 partidas na atual temporada. Já o Esgaio, vamos ver como é que são os números do Esgaio. O Hugo Cruz dizendo que ele joga muito pouco, né? 32 anos de idade, na atual temporada só 5 minutos na Taça de Portugal contra o Benfica. Temporada passada de 18 jogos e apenas 1 gol marcado, tá? O Bruno Salvador perguntando sobre Gatorade no Corinthians. O acordo com a Gatorade não é um acordo que vai mudar o preço do dólar, é só não é energético, não é, mas a bebida que vai ser servida para os atletas depois dos treinos. Do que há de novidade em relação a patrocínio é que o Corinthians fechou com o Zé Delivery, tá? Contrato de 3 anos, vai ficar em um dos omoplatas da camisa do Corinthians ao custo de 4 milhões até dezembro. Depois, imagino que esse valor vai girar na casa dos 8 milhões de reais por temporada. É mais um dinheiro que entra para o caixa do clube. Mas a grande notícia em termos de mercado do Corinthians hoje foi publicada no canal do Nicola pela manhã. E já até tinha dado essa dica para vocês na live de ontem. É muito legal essa troca, porque vocês vão mandando perguntas de coisas que eu nem imaginava perguntar. E eu repasso para as minhas fontes e elas vão trazendo novidades importantes. Ontem, na live, um de vocês me perguntou se existia a possibilidade de o Corinthians trocar os name rights de seu estádio. Confesso que eu nem havia ouvido falar sobre essa história. E aí mandei mensagem, eu não vou identificar a pessoa porque ela pediu off, mas uma pessoa super importante dentro da atual estrutura do Corinthians. E a pessoa admitiu que sim, existe a possibilidade de a Hypera Pharma sair do Corinthians. A Hypera Pharma é a dona da Neoquímica, que por consequência o nome do estádio Neoquímica Arena. Existe essa possibilidade, o Corinthians negocia com empresas, já há negociações no momento, mas o Corinthians só vai aceitar se tiver uma grande proposta em mãos. O que se passa na cabeça do Corinthians é assim, bom, temos um acordo de 300 milhões de reais por 20 anos, 15 milhões de reais por ano. O Pacaembu, que tem muito menos visibilidade do que a Arena do Corinthians, até porque praticamente não recebe jogos, fechou um acordo de 1 bilhão de reais por 30 anos. Então, o Pacaembu hoje tem uma condição muito melhor do que a Arena do Corinthians. A verdade é que o acordo de naming rights do Timão ficou extremamente defasado. E o Corinthians, precisando de dinheiro, foi procurado por algumas empresas. Para completar, a partir de setembro, a multa rescisória no contrato entre Corinthians e Neoquímica, ou Hypera Pharma, como queiram, ela cai de 180 milhões de reais para 70 milhões de reais, o que torna mais plausível a possibilidade de um acordo, tá? O Claudino e o Matheus Sanabria no Corinthians melou. O Renilson, hoje, o alvo do Corinthians em relação a esse atacante de lado de campo é Caio César, brasileiro de 21 anos de idade, que pertence ao Al Hilal. Torcedor do Curitiba vai se lembrar dele. Ele sai cedo do Curitiba, vai jogar em Portugal, no Vitória de Guimarães. Se destaca e é vendido para o Al Hilal, onde é mais reserva do que titular, tá? Na temporada passada foram 20 jogos. Embora a concorrência também seja pesada, ele disputa a posição com o Mal, com caras grandes, né? Se contratado, acho um reforço interessante. O problema é que há também interessados em Portugal e na França. E aí, só para completar, você falou sobre o Matheus Sanabria, esse ponta argentino que pertence ao Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, entrou na pauta do Bahia. Bahia que, com dificuldade, sem tanta velocidade quanto o torcedor queria, começa a se mexer no mercado, né? O Bahia está tentando um goleiro, o Bahia cogita o Sanabria e também tinha conversas com o Robert Renan, zagueiro que foi revelado no Corinthians e que pertence ao Zenit, tá?
Bora lá para mais perguntas, dúvidas, sugestões. Vitor Sá no Timão, nenhuma notícia? Ô Ismael, o Krasnodar quer 5 milhões de euros para negociá-lo. E qual que é a lógica de você gastar 5 milhões de euros num atleta de 31 anos de idade que tem só mais um ano de contrato? O Timão valem 60 milhões por ano. O que você acha? Abraços, campeão. Talvez 60 seja com a gente. Nicola, boa noite, mais cedo. Minha opinião, os naming rights do Timão valem 60 milhões por ano. O que você acha? Abraços, campeão. Talvez 60 seja muito, né? Mas certamente mais do que os 15 milhões de reais, não há dúvida em relação a isso. Tô com você nessa, tá? Boa noite, Nicola. A contratação do Vitinho no Flu caiu. Acha uma boa pro Timão? Guilherme Laveso. Ele estava perto, mas acabou que pararam de falar, né? Hoje, inclusive, há um outro nome no Fluminense mais perto de ser contratado, um colombiano. Eu não acho o Vitinho solução dos problemas do Corinthians nem do Fluminense, cara. A passagem dele pelo Flamengo foi bem ruinzinha. No Botafogo é que ele viveu melhores momentos. No futebol europeu não deu conta do recado. Enfim, não é um cara que eu confio que chegue e resolva os problemas. Pelo contrário, vejo muita dificuldade de o Vitinho ser protagonista em time grande. Não consigo acreditar nessa possibilidade não, tá? E o meio armador na mira do Timão tem o Felipe Soares. Eu conversei, sei lá, 5 dias atrás com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, e ele falou que o Corinthians busca 2 atacantes. Um de driblador, um de bom um contra um, outro mais meio armador. O cara que até jogue pelo lado, mas que tenha a ideia de construção de jogo. Ele não citou o Everton Ribeiro, mas eu vou citá-lo para exemplificar o que ele estava falando. Ele quer um atacante de drible, de 1 contra 1, de velocidade, um ponta, e outro meio atacante que joga aberto, mas construa o jogo, no caso do Everton Ribeiro. Tá bom? Felipe Soares, Nicola, tem algum lateral direito na mira do Timão? Já existiu essa. Vamos lá. Quando o Dorival é contratado, Dorival combina com o então presidente do Corinthians, o Augusto Melo, a contratação de 4 jogadores. Ele gostaria de um atacante, de um meio atacante, de um zagueiro e de um lateral direito. O problema é que o presidente que combinou isso com ele já não está mais no Corinthians. E os novos administradores até tentam atender à vontade dele, mas não têm conseguido diante da enorme dificuldade financeira do clube, tá bom? E qual a multa do Corinthians com a Hiperfarma? Vai cair para 70 milhões. Seria bom ir atrás de outro nome para a Arena do Corinthians? Matheus, a pergunta é tão boa que eu vou repassar para o próprio presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile, tá? Por falar no Osmar, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, mas eu publiquei agora há pouco, no vídeo da tarde de hoje, que o Corinthians tem em mãos uma pesquisa sobre o que vai acontecer na votação entre os sócios no próximo sábado em relação ao impeachment do Augusto Melo. E essa pesquisa aponta que só 25% dos sócios pretendem votar para a continuidade do Augusto Melo, tá? Osmar Stabile, eu estou mandando aqui. Presidente, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de você trocar os naming rights da Neoquímica? Mandei aqui, tá? Fala, rapaziadinha boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes atualizadas do Corinthians, o maior clube do Brasil. Já tá ligado como é que funciona, né? Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto e deixe seu like. Hoje, terça-feira, dia 5 de agosto. Ótimo mês do ano, né? Pra você ficar por dentro de todas as atualizações do Coringão. Você está no canal certo, que é o Corinthians Fanatics. Rapaziada, um grande abraço pra você, até o próximo vídeo. Fui.